Então, rapaziada, a pauta de agora, dissonância cognitiva, o nosso fechamento de pauta filosófica, que a gente mais gosta de falar, né? Muitos Pô, com debates. certeza. A gente entrou um pouquinho nessa pauta ali, na parte do Tarcísio lá e da Michelle Bolsonaro, mas a Eu gente acho vai. que a gente sempre fala, tudo que a gente fala é sobre isso, entendeu? É, porque, O porque as Paulo pautas meio que se cruzam, né, cara? Não tem como, né? Uma coisa puxa a outra, né? Se você fala da Michelle Bolsonaro, tu vai automaticamente falar um pouquinho do Tarcísio. Falando do Tarcísio, vai ter que tangenciar ali a reforma tributária. E quando fala de política, né, cara, a gente não foge da pauta filosófica de dissonância cognitiva. Aposento, poderia falar pra gente aí o que é a tal da dissonância cognitiva? Beleza, dissonância cognitiva. Essa palavra, pela própria composição etimológica dela, você vê que é uma comparação, entendeu? Tipo, você tem, tipo... O que é uma dissonância, né? É você ter é, dois que é um campo desarmônico, né? Você tem duas ideias que elas parecem a mesma, mas elas vão tomando proporções diferentes. E o que acontece? Quando a pessoa ela passa muito tempo gastando energia numa crença, é muito difícil você fazer com que ela abandone aquela crença. A gente falou justamente no negócio da pauta do armamento, não sei o que, essa coisa, porque agora o maior problema é quando a pessoa gasta dinheiro com essa pauta. Gasta dinheiro não, gasta energia e tempo de vida com essa pauta. Porque, por exemplo, imagina que uma pessoa ela passou a vida inteira defendendo que armas são um problema da sociedade. Passou 30 anos engajado nisso. Aí ela leu várias matérias lá que provam para ela, e ela se sentiu convencida que é o contrário. E a pessoa simplesmente continua defendendo que ela estava lá, ela ignora aquilo ali, ela não consegue, entendeu? Ela não consegue abstrair, ela pega aquilo ali e ignora porque causa muita dor você. Vamos chegar na caminhada. Você está numa estrada. Aí você pode ir para um lado ou para o outro, direita ou esquerda. Sem fazer a analogia com um lado político. Estou falando só em uma estrada mesmo. Você pode ir para direita ou para esquerda. Para frente ou para trás. Aí você vai para frente. Aí você está caminhando para frente. Aí você percebe em 10 minutos que você deveria estar indo para o outro lado. Aí você, pô, é bem mais fácil você mudar de direção quando tem pouco tempo que você está indo para um lado. Agora, você já andou 10 quilômetros para um lado e fala assim, pô, cara, vou continuar andando aqui. De repente aparece um posto de gasolina aqui, para eu dar um telefonema. Eu acho que é para cá. Mesmo que não seja para cá de que eu não tenha certeza, é melhor continuar andando para cá. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito, Pode mas é explicar. isso. Quando a pessoa passa muito tempo com uma coisa, você não consegue fazer com que ela abandone aquela crença. Então, se a pessoa ela defende, por exemplo, e algumas pautas que são assim que eu falo que é gnóstica, né? Porque tem uma crença religiosa. O que é uma gnose? Uma gnose tem a ver com a sua fé sobre determinado ponto. Então, quando você tem uma crença gnóstica, uma crença de fé, é porque você não foi demonstrado aquilo ali materialmente. Por isso que eu falo que é uma religião. Você não pode demonstrar uma religião logicamente, materialmente, né? Você tem que acreditar nela. Então, quando você acredita naquele ponto, a pessoa não consegue mudar essa sua crença em determinado fato. Então, a pessoa pode usar várias pautas, tipo, você pode falar sobre o armamento, você pode falar sobre a previdência, você pode falar tipo, que o governo vai cuidar de você. Tem várias coisas que as pessoas acreditam que são pura viagem, entendeu? E tipo assim, você percebe que todo dia o sistema público de saúde não funciona, entendeu? Que as escolas estão sucateadas e o cara, não, tem que ter mais verba para o Estado. Não, imposto é bom, a gente acumular mais imposto, que vai mais dinheiro, o Estado vai poder cuidar mais das pessoas. Aí a pessoa chega e fala, não, agora a gente tem que gastar mais dinheiro, ou seja, vamos fazer mais investimento na saúde. Eu falei, olha só, em vez de fazer mais investimento, não seria melhor mudar o esquema? Porque, por exemplo, por que eu vou colocar mais dinheiro num projeto que está falido? Mas a pessoa não entende, porque ela aprendeu desde criança na escola que saúde é importante. Então tem que ter mais dinheiro para saúde. Só que quando ele olha o hospital está cada dia mais quebrado, cada dia se bota mais dinheiro. E cada dia está mais quebrado, cada dia tem menos remédio, cada dia tem menos ambulância, cada dia tem menos maca. A pessoa vai no SUS, não é atendida, e quando alguém pergunta o que você acha que tem que fazer com a saúde? Não, tem que botar mais dinheiro. Eu acho que esses exemplos aí eu acho que definem bem o que é a dissonância cognitiva. Você gostaria de escutar uma definição mais filosófica, escutar sobre o chat GPT que ele fala pra gente? Você gostaria de um negócio desse tipo? Pode ser. Mas, ô André, basicamente. Você acha que eu falei besteira? O que Não, eu não sei? falou besteira não, pô, tá doido? Não falou besteira não. Basicamente, rapaziada, a dissonância cognitiva é o seguinte, é justamente o que o André falou, né? É esse distanciamento, né? Entre, vamos dizer, uma razão e versus a crença.
É o seguinte, rapaziada, todo ser humano, quando criança, ele é meio que uma tábula rasa, né? Tábua rasa, perfeito. E ele é uma esponjinha, ele vai absorvendo todo tipo de informação e todo tipo de crença, mesmo sendo falso positivo ou falso negativo, ele sempre vai observando. E o ser humano, antropologicamente, aquilo que vai dando certo, ele vai armazenando, ele vai usando aquilo como se fosse algo positivo. Vamos supor, lá nos tempos antigos, começava a dar trovoada, 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 trovoada. Aí alguém chegou e falou pra mim, pô, isso aí é Zeus, tal, que fez isso. Que você fez alguma coisa errada. Aí eu vou lá e questiono, pô, realmente, será que foi isso que aconteceu? Aí tem um falso positivo, né? Eu vou lá e fiz um bagulho super errado e deu um trovão. Aquele trovão confirmou a minha crença de que aquilo que Zeus existia e estava bravo comigo estava certo. E o resto da minha vida eu fui acreditando nisso. Aí chega no tempo moderno, né, no iluminismo, a galera fala, não, pô, o raio, ele não é provocado por um deus. O raio, ele é provocado entre um fator positivo e negativo, um componente químico, que tem esse impacto, vamos dizer assim, de eletricidade e gera o raio. Só que o ser humano, ele é tipo um carro econômico. Ele foi feito para sobreviver, sempre economizar energia. Conseguir energia e economizar energia. O quê? Dormindo, zona de conforto, não tendo, porque qualquer atividade que você tem cerebral, você tem gasto de energia. Quando você tem uma mudança, você também tem energia. E a gente tem uma coisa no cérebro chamada hipotálamo, se eu não me engano, que tem a parte da amígdala, né? Quando a galera fala que quando a galera tem uma crença muito forte e dá um rage, né? Quando a sua fé é confrontada, tem o tal do sequestro da amígdala, né? Porque Perfeito. meio que a informação bate na cabeça da pessoa e volta e não se absorve. Isso acontece em tudo: futebol, religião, política, esse tal do sequestro da amígdala. Porque foi comprovado cientificamente, quanto mais tempo passa, mais o ser humano ele fica resistente a mudar. Por quê? Porque o ser humano, ele é justamente desde criança ele é uma tábula rasa. Ele vai juntando informação, vai compilando informação, e aquela informações que vai sendo compilada vai formando o caráter, a cultura e a crença da pessoa. Então, você tirar aquele peso todo de informação que você aprendeu há 20, 30 anos atrás sobre religião, sobre estudo, sobre filosofia, e você do nada você tirar porque você descobriu que está errado, isso gera um gasto de energia. E isso gera um confronto na sua parte cerebral. E o ser humano, o que, que ele faz? O sistema de gatilho dele, como ele quer economizar energia, ele fala, pô, pera aí, filho. Tudo que aquilo que você passou, que você sobreviveu, estava certo, pô. Você está vivo aqui, pô. Se você soluçou e pegou aquele papelzinho, cuspiu e botou na testa e você se curou daquele soluço, é porque aquilo ali funciona, meu filho. Aquilo que a pessoa tá falando é besteira e o seu cérebro ignora. Então, daí que surge a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva nada mais é do que um conflito entre a sua crença e algo que é fato científico ou é algum argumento que contraria a sua crença. Então, o seu cérebro se distancia. Então, o que que isso. Cara, isso acontece de uma forma nítida hoje com informação. Antigamente a gente tinha toda a informação centralizada. Hoje em dia a informação é descentralizada. É um bônus ter essa informação centralizada? Com certeza é um bônus porque você não é conduzido por um grande veículo de mídia. Mas em compensação com a informação descentralizada, as pessoas estão fugindo das informações contrárias. A galera tá virando sommelier de notícia. Ah, eu não gostei desse cara falando sobre o que eu gosto, sobre a política, sobre um time de futebol. O cara vai lá e desliga e troca o canal. Então, com esse tipo de informação descentralizada, as pessoas hoje, elas estão se entrando em bolha, em sistema de bolha, justamente por causa da dissonância cognitiva. Porque as pessoas não querem economizar, não querem derrubar toda a sua energia tendo conflitos sobre as suas crenças. Então, basicamente, a dissonância cognitiva é isso. E isso acontece muito, isso acontece com todo mundo. Não se engane, isso acontece comigo. Vira e mexe, às vezes, quando eu recebo uma notícia que eu não gosto sobre uma profissão minha tal, eu vou lá e eu desligo, porque isso me estressa, entendeu? Então, ninguém é bonzão. Ah, eu sou o cara que eu não tenho dissonância cognitiva. Qualquer informação que chega pra mim, eu sou o cara do debate. Porra nenhuma. Todo mundo, em certa base ali, tem um conflito cognitivo. Toda mente de pessoas tem um nível de grau de preguiça. E quanto mais velho você ficar, mais dissonância cognitiva você vai ter, porque mais você vai ter crenças. E mais você vai ficar resistência à mudança. Que tanto esse fato
ele casa com a nossa pauta da semana passada sobre a janela de Overton, né? Que a janela de Overton nada mais é do que uma janela que ela se locomove ao decorrer do tempo, pautando as pessoas sobre pautas, sobre a aceitação por uma determinada pauta e tolerância por uma determinada pauta. E as próximas gerações, elas sempre vão continuar mais tolerantes para as pautas novas do que as antigas. E todo o revolucionário do passado, no futuro, ele vira conservador da sua própria revolução. Ou seja, isso só prova que a dissonância cognitiva ela acontece de acordo com o envelhecer da população, né? Das pessoas. Pode Outra falar. coisa também que eu, só para acrescentar, que tem algumas coisas que tem os viés de confirmação e algumas coisas, tipo, algumas crenças, elas acabam tendo impacto real. Eu só voltar um pouco aqui, porque eu peguei a definição aqui pelo chat GPT, e a definição é um pouco extensa. Sim, muito extensa, muito extensa. Aí ele deu exemplos aqui, só para falar assim, o nome foi feita, essa teoria foi criada, né, postulada em 1950, quem criou foi o Leon Festinger, e o que acontece? Ele diz que o cérebro de uma pessoa que passou muito tempo acreditando em alguma coisa que é confrontada com a realidade, ao se deparar com a realidade, ela cria uma cópia adulterada da realidade na mente dela. Perfeito. Ela está vendo aquilo ali, mas o que o cérebro dela interpreta é uma versão atenuada que pode ser contrastada. Então, perfeito. Por exemplo, você vai chegar para um terraplanista e vai falar que a Terra é plana, o cara vai falar, não, mas aí o horizonte, não sei o quê, apareceu um dia lá no mar, uma inclinação X, Y, Z que não apareceu. E os caras ficam se utilizando que, por exemplo, a nossa Terra ela é redonda, ela não é uma esfera, né? Ela é arredondada, né? Achatada nos polos. Então, a regra dos 60 km ela não é no globo inteiro. A algum ponto vai ter maior ou menor incidência. Mas, tipo, o cara vai pegar para os pequenos fatores assim e vai colocar aquilo ali como se fosse cabalista determinístico para aquela crença dele, entendeu? E fora que toda crença ainda tem aquele coletivismo, né, cara? De sentimento de pertencimento a um grupo também, né? Isso também ajuda também, né? Você pega lá os astecas que faziam sacrifício humano para chover. A despeito deles terem feito um sistema de agricultura incrível e com a tecnologia primitiva, eles conseguiram fazer esse sistema de agricultura que era melhor que o europeu na época do descobrimento das Américas. E eles acreditavam que fazer sacrifício humano fazia chover. Aí o que acontece? Quando você mata uma pessoa e não chove, se você estivesse usando o método científico, você vê que aquilo ali não funciona. Foi testado e não passou no teste. Mas não, ele falou que não, o Deus não se agradou, então a gente tem que matar 2 pessoas. Pois é, né, cara? Então a gente tem que matar 3. Ele sempre vai moldando, fazendo uma ginástica mental para a tese dele funcionar. Não, é que agora o nosso Deus tá muito puto com a gente tem que matar 50 pessoas. Aí quando morreu todo mundo, os astecas eles sumiram, né? Deve ter sido isso. Aí eles se mataram tanto que aí os outros caras dominaram eles. Aí... Eu não sei qual que sumiu, cara. Eu acho que não, na verdade foi os maias, quando eles chegaram. Foi os maias, foi os Azteca não. Os maias já tinha sido extinto. Aí foi exatamente isso. Cara, é brabo, né, cara? A cabeça do ser humano é um bagulho muito doido, né, cara? Aí os caras passaram, e outra coisa, cara, se você é criado naquela cultura, o que eu ia falar do outro negócio? Você usou um exemplo perfeito do negócio do papel na testa. Eu vi uma matéria sobre o negócio do papel na testa, que quando você coloca o papel na testa, a pessoa fala, não deixa cair. E o que a pessoa tem que fazer para o papel não cair? Segurar, né? Não, faz um cuspe, né? Não é pra segurar, ela fica com a cabeça para cima. Ah, no meu caso eu botava cuspe. Se você manter o queixo acima do ângulo de 90 graus, faz com que a sua traqueia... O que é o soluço? Quando você comeu, a comida, a traqueia que é uma só, né? Aí você tem o pulmão e o esôfago. Aí quando a comida, em vez de entrar no esôfago, ela entra para o caminho do pulmão, você perde a respiração. Aí ele gera um movimento muscular para expulsar a comida de volta pro canal para ele cair, pro esôfago. Aí o que acontece? Se você tiver com o pescoço para cima, esse movimento é facilitado. Então acontecia, o cara botava o papel na testa e dava certo. Porque, primeiro, o cara tinha que parar de falar para poder ficar com a cabeça para cima e ficava com a traqueia desobstruída. André, então funcionava. André, vou te dar uma aula de hipnose agora, rapaziada. Uma aula de hipnose gratuita. O que a hipnose faz? Ela faz justamente isso, mas só que ela faz uma ligação com o falso positivo. Vamos supor, aquela hipnose mais básica que tem. Pega a sua mão, dobra ela, o cara bota assim. Aí o que o hipnólogo faz contigo? Ele manda você segurar a sua mão,
pressionar bastante a parte entre os dedos, bota a sua mão em cima e manda você apertar bastante. Automaticamente, quando você vai fazendo isso, o que ele fala para você? Agora você está sentindo sua mão esquentar. E sua mão esquentar nada mais é do que você pressionar o seu sangue e prender ele aqui na mão. E a sua mão Sim. começa a esquentar. Aí depois ele fala assim, agora imagine que está correndo uma cola. Mano, quando ele fala de cola, como você na sua mão tem um sistema sanguíneo, ele está passando sangue por a sua mão com mais pressão ainda. Então fica aquela sensação de cola. É a partir desse momento em que você começa a falar assim, caraca, eu estou sentindo como se tivesse uma cola na minha mão, derretendo, passando por cima quente da minha mão. Esse falso positivo que ele gerou em você, o que ele fez? Ele pegou uma coisa abstrata, que é uma cola, utilizou o seu sistema sanguíneo que esquenta a sua mão e conectou o seu subconsciente através desse falso positivo. Ele pegou uma coisa real que está acontecendo com você, que a sua mão está esquentando e uma sensação de cola, falou que na sua mão está tendo cola porque ele está comandando isso. E a partir desse momento, ele destrava a sua mente e acessa o seu subconsciente. A partir desse momento, quando você aceita esse tipo de coisa e você não sabe como é que a hipnose funciona, ele tem acesso ao seu subconsciente. A partir desse momento, tudo que ele falar, ele vira uma autoridade e ele interfere na tua, vamos dizer assim, na tua imaginação e distorce a realidade de você. Então a galera, quando está sendo hipnotizada, não é fingimento. A galera realmente está sendo hipnotizada. E é assim que a hipnose funciona. Ele sempre pega uma coisa real que está acontecendo com você e associa a uma coisa da qual do que ele está falando para você imaginar. Cara, a hipnose é isso. É isso. A hipnose é isso. Entendeu? É basicamente isso. É um falso positivo gerado em você, uma falsa associação do que ele está falando, que você está sentindo. É assim que funciona a hipnose. Pode falar, André. Que também tem o lance da frequência da fala, tudo isso também ajuda também, tipo... Sim, não, mas é um conjunto, André. É um conjunto, é um conjunto. Mas você concorda comigo que quando você pressiona sua mão não começa a esquentar? Sim, perfeito, perfeito. Quando você segura entre aqui os dedos aqui, a sua circulação sanguínea não parece que tem uma cola passando por sua mão? É isso. É basicamente isso. E a pessoa já tem uma crença, já tem uma facilidade de ter crença. Porque o hipnólogo, ele mesmo te pergunta na entrevista. Você é uma pessoa que você é resistência à crença? Você é uma pessoa que você quer passar por hipnose? Porque quando a galera fala que não, isso não funciona, pô. É, porque tem uma resistência grande e acaba que... Cara, quando você abre o seu subconsciente pra pessoa, a pessoa pode mandar, pode fazer o que você quiser, pô. Isso acontece em tudo, em hipnose, em argumentação, em gatilho mental de pai para filho, porque o pai, ele é uma autoridade pro filho. Então, muitas das crenças limitantes que o pai coloca na infância, por causa de questão de baixa educação e cultura, a criança absorve, entendeu? Cara, a mente é um bagulho muito doido. Eu era pra ter feito psicologia, mano, que é um tema muito interessante. Também que trabalha com o mesmo mecanismo da dissonância cognitiva é o lance da apneia do sono, né? Tu lembra daquele negócio lá de ver fantasma? Ah, sim, É porque a apneia do sono, galera, é quando você tem algum problema respiratório e durante o seu sono você ou é o peso da língua ou é muita gordura no corpo, você acaba interrompendo completamente o fluxo de oxigênio na traqueia. Então você fica sufocando, só que como você não está acordado, você não consegue mudar de posição ali, então você fica ali tentando respirando com dificuldade e tendo sensação de sufocamento. Aí como você está dormindo, você tem um acesso maior ao teu lado direito do cérebro, né? Então você acaba fazendo vários tipos de alucinações baseadas nas suas próprias crenças. Então, por exemplo, tem gente que vê vampiro, depende muito da crença. Por exemplo, nunca um cara lá na Europa medieval ia ver um curupira, entendeu? Porque aquela criatura não existe no imaginário dele. Então ele ia ver o que ele tinha medo, lobisomem e vampiro. Ele vai ver um lobisomem e vampiro, entendeu? Uma pessoa que não acredita em nada disso, ela pode achar que alguém está estrangulando ela. É uma pessoa que tem muito medo de assalto, pode ver um ladrão lá em casa, entendeu? Então cada pessoa vê uma coisa, vê demônio, uma pessoa que é muito religiosa vê demônio. Aí, isso acontece, cara. Isso é o que acontece. É uma dissonância cognitiva também, porque tipo, o cérebro ele cria uma cópia da realidade. Ele só está sentindo sufocamento. Mas, tipo, você não pode sufocar sozinho. Aquilo não é real você se auto-sufocar, tipo, sozinho. Então alguém tem que estar te estrangulando. Entendeu? Aí o cérebro completa essa informação para ela poder ficar real. Entendeu?
E é um bagulho doido, né, cara? Muito doido, cara. Muito Muito doido. doido. A mente humana é muito doido. Fechamos já, André, então? Vamos Cara, eu nos acho que despedir? fechou, Eu cara. vou Eu jantar, que eu nem jantei acho que ainda, tem velho. bastante tempo que eu queria falar sobre isso. Eu acho que é bem interessante. Porque se vocês observarem bem, cara, se vocês olharem por aqui, vocês vão ver que tem muita coisa, seja na política, entendeu? Seja na religião da cidade ali, que é, o termo religião da cidade é lá de Platão, né? Uhum. Ele fala que porque cada cidade grega adorava um deus diferente. Então, tipo, cada cidade que tu entrava, os caras tinham adoração do rei do deus da cidade. Então, às vezes, você vai. E qual é a abstração para isso? O lance das bolhas que o Betinho falou. Como se essa cidade fosse em bolhas, cada lugar que você vai entrar, as pessoas estão naquela bolha, elas estão fechadas naquele pensamento. Então, você não vai convencer elas de uma forma lógica, entendeu? Uhum. Ela foi criado desde criança falando que 1 mais 1 pode ser 3. Então você não vai falar que ela só pode ser 2 e não tem nenhuma outra hipótese. Acho que esse exemplo foi ruim, cara, porque eu vou te dar um outro exemplo. Até de um livro que eu tô lendo recentemente, que é Ortodoxia do Chesterton. Ele dá um exemplo que, tipo, a mente humana ela é capaz de algum nível de abstração. Por exemplo, se você falar que tem 2 árvores e que você plantou mais uma, é muito mais difícil você falar que tem 4 árvores do que 3, entendeu? É muito difícil o cara não ver 3 árvores, porque tem uma lógica muito Sim, forte. sim, sim. Agora, você falar que tem uma árvore que, em vez de dar maçã, dá guarda-chuva, é um nível de abstração que a pessoa consegue entender. Bizarro. Ah, A sim, sim. pessoa consegue abstrair o fruto, nascer a criança do repolho, entendeu? Esse tipo de é muito mais fácil que você falar que 2 repolhos mais 1 é 4, entendeu? Uhum. Para a mente humana, a abstração ela precisa desse nível de coisa, porque tipo, as coisas podem nascer, etc. E tipo, a vida, ela qualquer coisa nasce do nada, né? A vida é uma coisa que surge do nada. Então ele consegue abstrair esse tipo de coisa. Eu acho que é exatamente isso. Você tem que tentar entender, se você for tentar convencer alguém, ver se você não está esbarrando na dissonância cognitiva. Porque eu vejo muita gente achar que a pessoa fala, ah, não, isso é burrice, não sei o que, não, cara. Quanto mais a pessoa passou. E é por isso também volta na pauta lá do que a gente falou da janela de Overton, do cara que ele vai, o revolucionário que vira extrema-direita. É porque quando a J.K. Rowling ela passa 30 anos defendendo o feminismo de primeira geração, quando ela é confrontada com o novo progressismo, ela já está tão enraizada que aquele negócio que ela defende há 30 anos está certo, que uma variação daquilo é como dizer que ela está errada. Uhum. Agora uma pergunta, André, pra você. Fala comigo. A gente sabe a definição perfeita do que é dissonância cognitiva. Mas quando saber quando a gente é a vítima dessa parada, né? Porque é um fator totalmente humano. A gente também só. Igual o cara da hipnose, cara. O cara da hipnose que não quer ser hipnotizado, ele tem uma resistência maior, não significa que ele é imune. Sim, mas tipo assim, como a gente já sabe, a gente é mais resistente a isso, entre aspas, né? Mas quando saber quando a gente tá passando por isso, né? Porque, cara, é uma parada totalmente passiva, né? Às vezes você tá passando por uma parada e você acha que tu tá certo, mas tu tá sendo vítima da dissonância cognitiva, né? Que é um bagulho doido, né? A gente tá estudando, a gente tá abordando sobre esse assunto, mas a qualquer momento a gente pode estar cometendo esse erro Então, e a nem gente vai sabe. colocar agora o nosso glorioso pai da filosofia, o glorioso Sócrates. Ele tem a frase, tudo que sei que nada sei, né? Por que ele disse isso? Sabe disso, Betinho? Por que ele disse isso? Porque ele acumulou tanto conhecimento que ele sabe que ele, mesmo sabendo de tanta coisa, existe inúmeras possibilidades de ele não saber de muitas, entendeu? É basicamente isso, né? Então, mas aqui acontece, qual é a história por causa disso? Ele foi visitar o oráculo de Delfos. E os oráculos eram aquelas mulheres lá que ficavam orando e elas só podiam falar uma frase para cada pessoa durante a vida toda. Uhum. E o Sócrates, na juventude, ele foi visitar e tinha várias dúvidas. Aí ele falava assim, cara, eu não sei de nada e tenho tantas dúvidas. Aí o oráculo falou para ele o seguinte, você é a pessoa mais sábia da Terra. Aí ele ficou em choque com aquilo ali. Ele falou, cara, todas as pessoas têm certeza do que elas estão falando e eu não tenho. Aí ele percebeu que isso que era a sabedoria. Porque o cara que tem certeza absoluta do que fala, ele tá fechado, entendeu? Uhum. Ele não evolui. Não evolui. A premissa dele era não saber de nada, ele sabe que não sabe, essa humildade, né, de não saber, de saber que não sabe, te permite aprender. Então, o que eu deixo como mensagem final aqui pra gente, aqui, aproveitando esse nosso grande filósofo, pai da filosofia,
é exatamente isso. Esteja, para escapar da dissonância cognitiva, esteja aberto a novas opiniões. Mesmo que elas sejam absurdas, escute os fundamentos. Por exemplo, se alguém te der uma crença, ela não é fundamentada. Você pergunta, mas por que você chegou nessa conclusão? Aí, de repente, o cara tem uma explicação que você não estava enxergando. Agora, quando o cara simplesmente não sabe por que diz aquilo, aí ele está repetindo, né? Aí ele está só repetindo, é um sofista, ele está só repetindo e defendendo algo que aquela ideia porque ele gostou dela, não porque ele tem uma base. E cuidado com os argumentos, porque às vezes você vai ver um argumento tão sólido, tu vai falar, não, esse cara tá certo, mas sempre tem argumentos que não estão na luz. O mais absurdo que seja, escute. Você acabou de assistir um corte do Fala Raposinha. Nós agradecemos demais aqui a sua audiência. Lembrando que temos lives aqui todas as terças de 19 a 21 também, espalhando vários cortes aqui durante a semana. E para você conferir isso, caso você não tenha visto no YouTube, estamos indo no YouTube /Fala Raposinha. É isso aí. Muito obrigado.